Olá, bem-vindos para mais um episódio do Biolabcast. Eu sou Dayana Garbim, com muita alegria, sou apresentadora dessa segunda temporada do Biolabcast e eu estou muito animada porque o episódio de hoje está imperdível. Dezembro chegou, as festas de final de ano, férias, e como é que a gente vai aproveitar sem passar mal, hein? Sem ficar doente, sem ter diarreia, dor de barriga na viagem. Então é sobre isso que a gente vai conversar e você é o nosso convidado. Eu estou recebendo hoje duas convidadas muito especiais, mas antes eu quero te convidar para conhecer o nosso Biolabcast. Aqui na tela tem o QR Code, você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre posta cortes dos episódios. Você pode acompanhar os episódios que a gente já fez desde o começo do ano, assistir temas muito importantes para você cuidar melhor da sua saúde e da saúde da sua família. Então siga a gente nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você recebe um aviso sempre que tiver um episódio novo. Antes de apresentar para vocês as minhas queridas convidadas, eu vou fazer uma audiodescrição aqui do estúdio para que mais pessoas possam nos acompanhar. Nós estamos no estúdio hoje com uma mesa de madeira grande, 3 cadeiras, 3 microfones, um telão grande com o logotipo da Biolab, do Biolabcast, nas cores verde, azul e branco. Eu, Dayana, sou uma mulher de 43 anos, eu tenho 1,70 m de altura, hoje estou vestindo um vestido azul marinho de manga curta, eu tenho a pele clara, os olhos azuis, o cabelo claro. E agora eu vou apresentar as nossas convidadas. Com muita alegria eu estou recebendo hoje a doutora Egli Opp, que é médica cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é mestre em medicina farmacêutica pela Unifesp e também médica do corpo clínico do HCOR. Doutora Egli, que alegria ter a senhora aqui, muito obrigada. Muito obrigada, Dayana, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar de temas muito importantes, principalmente agora no final do ano, os cuidados que a gente deve ter. Então, agradeço imensamente o convite. Vou convidar você para fazer a sua audiodescrição. Ok. Bom, eu sou uma mulher de 64 anos, branca, cabelos castanhos, e estou vestindo um blazer preto, um colar preto, e estou aqui à disposição de vocês hoje. Que alegria ter a senhora aqui, doutora Egli. E agora eu vou apresentar para vocês a Bianca Naves, que é nutricionista com certificação em medicina do estilo de vida. Bianca, que alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Eu estou muito feliz e honrada em participar desse momento, onde a gente vai ter uma discussão muito relevante para a saúde de todos no final do ano. Eu sou uma mulher de 44 anos, 1,58 m, porém hoje eu estou com 1,70 m, igual você, por conta do meu salto. Sou clara, tenho sardas, cabelos claros, cabelos castanhos claros, olhos esverdeados. Obrigada, Bianca, por estar aqui com a gente. Meninas, é o seguinte, a gente fala muito de curtir as férias, de relaxar, de sair da rotina, de descansar, de se permitir muitas vezes, né? Só que existe um grande problema, porque o nosso corpo sente a mudança da rotina. E muitas vezes essa mudança é tão brusca e os exageros são tão grandes que a gente acaba passando mal. Quem aí nunca teve uma dor de barriga, uma náusea, passou mal numa viagem? Então, é por isso que a gente está aqui conversando hoje, para a gente entender como curtir ao máximo as férias e as festas de final de ano com saúde e equilíbrio para a gente não ficar doente. Então, o primeiro tema que eu quero trazer para vocês é assim. Você sabia que quando a rotina muda, o seu corpo sente? E sente bastante, né? Doutora Egli, conta pra gente quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nessa época do ano. Acho que o erro mais comum é a alimentação, né? O exagero da alimentação. Vamos aproveitar as férias. Então, acho que a alimentação, e tem tudo a ver aqui com a Bianca, uma nutricionista aqui, nos ajudando a orientar o que a gente pode comer para evitar que essas férias não sejam encurtadas, né? Então, eu acho que a alimentação é o principal foco. Bianca, a gente usa muito, brincando, aquela expressão, vou meter o pé na jaca, ninguém me segura nessas férias. Mas até que ponto o nosso corpo aguenta, de fato, meter o pé na jaca? E por quantos dias e quanta quantidade? Complicado, Não, né? é fato que não aguenta. O corpo, ele não aguenta o pé na jaca, ainda mais com a constância, né, de forma crônica. Porque no final do ano a gente tem mais tempo livre. Nós temos feriados, né, que emendam muitas vezes, né, as festas de final de ano, e a gente tem mais acesso, mais oportunidade de comer mais, de sair da rotina. E sair da rotina faz parte, mas é muito importante a gente ter consciência das nossas escolhas. Sim, gente, a exceção justifica a regra, né? A regra do ano inteiro trabalhando, né, produzindo, estudando para quem é aluno,
a gente tem uma regra para poder sair de férias. Isso vale para alimentação também. Mas quando a gente se depara com situações onde podem trazer riscos imediatos, não são nem riscos futuros, é de mal-estar. Nós precisamos ter consciência. O corpo sofre. Parte gástrica, intestino, o fígado. Isso, as consequências são a curto prazo. Dor de cabeça, constipação, diarreia. Isso pode trazer um prejuízo enorme para as pessoas curtirem realmente esses dias de folga no final do ano. Sim, acaba estragando o momento. Sim. Se você fez uma viagem curta de 3, 4 dias e pegou uma intoxicação alimentar, acabou a sua folga. Sem dúvida. E às vezes você está acostumado com uma alimentação, né? Aquela rotina. E você vai para uma viagem para algum lugar onde o tempero é diferente, a alimentação, né? Vou para a Bahia, você lá tem tudo, tem o óleo de dendê, tem tudo isso que pode alterar todo o teu trânsito. Então, cuidado. Você pode comer? Pode, mas não exagere, né? E eu brinco que os pacientes chegam assim, falou, doutora, eu posso comer o peru no final do ano? Eu falei, você pode comer o peru, pode comer tal carne de porco, mas você tem que ter uma certa regra, né? Não é comer exageradamente, você pode comer, a bebida alcoólica também, acho que é um tema que a gente Vamos vai falar bastante, mas eu acho que tem que ser regrado, né? A quantidade não pode ser exagerada. Até porque, pensa bem, acompanhem com a gente. Se a gente começar a exagerar em dezembro, nas festas de final de ano da firma, os colegas, quantas comemorações da escola, aí depois vem Natal, aí Réveillon, aí Carnaval. Então, quando você percebe, você está metendo o pé na jaca há 3 meses. E aí... Então, doutora, existe a gente tem como dizer, existe um limite seguro entre curtir, aproveitar e colocar a saúde em risco? Eu acho que sim, eu tenho um limite seguro. Eu acho que assim, vem as festas do final do ano, né? A gente pega muito no consultório o paciente vindo para o final do ano, eu vou viajar, como que está? Alguns vêm no consultório, outros não vêm, mas cabe nós aqui orientar. A importância de você sempre ter seus exames em dia, né? Seus exames de sangue, saber se você não está anêmico, se está faltando alguma vitamina, algum suplemento importante para você. E sempre que você for comer aquela comida, sempre tenha em mãos aquilo que você pode, depois do dia seguinte, ficar na ressaca, né? Que fala ressaca do dia seguinte. Mas essa ressaca não pode ser prolongada. Então, você come e no outro dia tenta ter uma alimentação mais leve, né, Bianca? Você é bem expert nessa parte. Então, eu comi no final do ano. Até o Réveillon, eu posso fazer uma dieta leve? Né? A importância disso, para a gente não ter complicações mais atraentes. Exames de sangue, a gente sempre fala, fazer exame em janeiro, nem faça, né? Porque o colesterol... pode estar tudo desequilibrado? desequilibrado? Está tudo alterado por causa da própria alimentação. Então, espere um pouco para você fazer seus exames lá para fevereiro, depois do carnaval, né? A gente sempre fala, porque o exame vai vir muito alterado se você fizer logo no começo do ano, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Como um curto período de tempo Interfere já no colesterol, por exemplo. No perfil. A própria alimentação, se você não faz uma regra para você fazer o exame de sangue, então fez um exagero de exercício físico, atividade, pode impactar no teu resultado de exame. Então, a glicemia, né, os diabéticos são muito safadinhos, né? Eles fazem uma dieta restritiva para fazer o exame de sangue. Mas existe outro exame, a hemoglobina glicada, que ela condena. Ela fala, a tua glicemia está 102, mas a glicada está 6,4. Então, ela te condena. Então, é muito importante isso. Você pode comer, não vai ter o exagero, mas tem que, depois de um tempo, voltar à sua alimentação normal, né? E quando viajar para algum lugar que não seja ou longe ou fora do país, ou mesmo aqui no país, o Brasil é imenso, né? A culinária local é super boa, surpreendente, mas tem os temperos, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, eu não posso com pimenta. Você já sabe. Eu já sei. Você já sabe, estou você acostumada. evita. Eu passo mal mesmo. Então, tem que... Bianca, eu quero agora que a gente comece a falar ponto por ponto. Porque a gente trouxe aqui problemas que geralmente acontecem com as pessoas, até pela experiência de vocês do consultório. Então, vamos ponto a ponto. Primeira coisa, a gente sabe que existe o problema da insolação e da desidratação.
Que é seríssimo. Que é seríssimo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, por que tem que tomar tanto cuidado com o sol e com a desidratação? A gente vive num país tropical, mas dezembro e janeiro, que são os meses de maior tempo de férias prolongado, as pessoas vão mais à praia, vão mais aos parques, né? E é fato que nem sempre a quantidade de água está adequada pela falta de rotina e pela falta de hábito do dia a dia mesmo. Eu acho que esse é o momento, ainda mais quando a gente fala em família, né, de levar aí um carregamento de água para esses lugares de exposição solar. Logicamente, é muito importante você ter esse cuidado prévio, né? Durante o dia, às 24 horas, a conta de hidratação é em torno de 35 ml de água por quilo de peso, tá? Lembrando que se a gente está com um clima mais intenso, acima de 30 graus, essa conta varia para 44 a 45 ml de água. E outras bebidas também são bem-vindas, né? Muita gente fala assim, eu não gosto de água. Sim. Mas se a gente vai pensar no litoral brasileiro, a gente tem água de coco, né? Sempre optar... Hidrata também. A água de coco hidrata também. Os isotônicos também são bem-vindos, principalmente para aquela pessoa que transpira bastante, que faz esporte ao ar livre, que tem uma transpiração além do normal também é bem-vindo, tá? Se tomar cuidado apenas porque muitos deles têm carboidrato, então depende muito da composição nutricional da dieta individual, né? E, gente, proteção solar, né? Horário adequado de exposição ao sol também, ainda mais com criança pequena, tudo isso e com idoso também, isso é muito importante. Só complementando, eu acho que é muito importante, vou para a praia, vamos fazer a necessaire da praia, né? Aí, primeiro preparo a caipirinha. Primeiro preparo é por água filtrada, né? Porque esquece da água filtrada. Pode levar sua caipirinha, até é adequado você preparar sua caipirinha do que você comprar na praia, porque você não sabe a água que vai ser usada ali, o gelo que vai ser usado. Eu sempre falo para tomar cuidado com o gelo. Sim, as pessoas esquecem, Esquece né, isso. Vai saber como foi elaborado aquele gelo. Então, às vezes, tomei uma coisa, mas o gelo pode estar ali com alteração. Então, a água filtrada, a primeira coisa, depois prepare sua caipirinha, a sua cerveja e tudo mais. E para criança, eu acho que é muito importante levar água filtrada e oferecer intermitentemente para essa criança, porque desidrata muito rápido. E o idoso também, o velhinho, desidrata muito rápido. Então, e muitas vezes não percebe. E não tá percebe, às vezes fica sonolento, tem uma sonolência excessiva, está desidratando. É mesmo? Entendeu? Então, essa parte você tem que sempre ficar atento. Então, hidratação, a Bianca falou, é muito importante. E água de coco é super boa também, né? Às vezes o custo da água de coco não está tão bom na praia. Mas aí vale levar. Inclusive a água de coco de caixinha, tá? Que é segura, né? Você tem um custo muitas vezes inferior à água de coco ali mesmo, né? É uma boa opção para família inteira, tá? A caixinha, ela protege, ela traz segurança aí também, né? De evitar qualquer contaminação. Aí eu sei o que o pessoal que está assistindo a gente está dizendo. Ai, que chatas, tenho que tomar todo esse cuidado. Mas a gente está dizendo tudo isso, sabe por quê? Existe até um nome para o tanto que as pessoas passam mal na viagem, que é a diarreia do viajante. Me conta o que é a diarreia do viajante, doutora. Essa diarreia do viajante é terrível, né? E quando ela pega, são 3 dias ou mais de cama que pode ter, né? Uma diarreia que ocorre decorrente normalmente da alimentação, né, que extrapola a alimentação, o tempero e tudo mais, e que essa pessoa tem uma interferência ali da alimentação. Então, ela está acostumada a uma alimentação mais como arroz, trivial, um feijãozinho, né? ou arrozinho com feijão. E, de repente, ela vai comer uma muqueca. Não sou contra a muqueca, pelo contrário, mas alguma coisa diferente que pode levar a essa alteração. Então, eu cansei já de receber chamado nas minhas férias, olha, eu comi isso, eu comi um peixe, eu estou passando mal, e aí uma diarreia que é importante, várias vezes a evacuação é importante, e às vezes acompanhada de vômito também, então tem que tomar cuidado. E quando persistir essa diarreia, tem que tomar seus cuidados de você usar medicamentos específicos para ajudar a melhorar essa diarreia. Não toma remédio, tudo bem. Deixa sair, né? As pessoas dizem isso, deixa sair. Tem que deixar sair. Tudo bem que sai, mas o exagero da saída vai desidratar você e aí você vai precisar até ir numa emergência de um hospital. Então, o que eu posso? Uma diarreia que persiste por mais de 24 a 48 horas,
é importante fazer uma hidratação, né? Isotônico, água de coco, que é bom, né? Os famosos isotônicos que tem, usar ele e medicações específicas, né? Que você tem. Hoje é muito comum a ondansetrona, que você põe sublingual. Então, você tem as probióticos que ajudam também a restabelecer restabelecer a flora, né? flora. Porque você evacua tanto, Daiane, que tua flora, tuas bactérias intestinais que são saudáveis, elas vão embora. E você fica sem bactérias no teu intestino, que necessita. Então, o probiótico é isso, é para ajudar a restabelecer a tua flora intestinal. E o risco é a desidratação. Em criança é mais perigoso ainda, né? Muito. E criança e idoso desidrata muito rápido. Agora, e nessa situação é muito importante, se acontecer, né, é a base de uma alimentação leve, gente. Isso. São alimentos cozidos, batata, um arroz bem cozido, né, uma carne muito bem feitinha, magra, né, vegetais cozidos também. Assim, todo cuidado nesse restabelecimento é extremamente importante. Sim. Mas o que a gente está conversando aqui é a prevenção para que isso não aconteça. Sim. E o primeiro passo para essa prevenção é você entender quais são os sinais do seu corpo. Você já sabe que não cai bem com pimenta? Evita a pimenta. Alimentos gordurosos, com molhos diferentes, evita. Porque ninguém quer passar mal nas férias. As férias são desejadas o ano inteiro e nesse momento não é hora de tolar o pé na jaca, porque pode sim ter riscos que vão atrapalhar totalmente esse aproveitamento. Agora, sabe o que me ocorreu? A gente sempre quer experimentar a comida. Eu vou para a Bahia, não vou comer um acarajé, eu vou... Como é que eu posso manejar isso, Bianca? Vai em lugares confiáveis, lugares onde você sabe que a cozinha tem um controle higiênico-sanitário, são lugares de referência, onde está lotado, sempre vai em lugar cheio, gente, porque restaurante bom é aquele que está cheio, né? Boa dica. Então, assim, é extremamente importante, e a partir do momento que você resolve escolher um alimento, vou comer o acarajé, experimenta, sente, vai com calma, né? Não vai com toda a sede ao pote. Sente os sinais que seu corpo dá de imediato. Porque o alimento estragado tem um gostinho. Sim. Já não aconteceu com você? Você come e fala... não tá diferente, não tá legal. Estranho, mas aí você continua comendo. Peixe, gente, às vezes o gosto a gente tem que confiar, tem que né? confiar. Toda Então, vez presta que eu atenção. fiz isso, uma vez eu comi um salmão, gente, tava aquele ranço. Falei, isso aqui não tá muito bom. Mas é isso, eu tava com tanta fome. Rapaz, foi 3 dias de dor de barriga, doutora. Então, excelente dica. Então, presta atenção, saboreia devagarinho. Come com calma, né? Sente a qualidade do alimento. A gente consegue avaliar se tá fresco, não tá fresco, se o cheiro tá bom, não tá bom, né? Então, é extremamente importante. Porque experimentar a cultura, principalmente no Brasil, que a gente tem uma diversidade, gente, é muito, faz parte do passeio, faz parte do programa, né? Só que vão com calma e olhem para os restaurantes que estão cheios. Boa dica. E cheirar comida. Então, não é feio cheirar. Não, você vai discretamente. Dá uma cheiradinha, experimenta. E aqueles molhos, né? Eu falo sempre cuidado com os molhos, né? Que tem ali, vai saber quantas horas ou saiu dali, não ficou no refrigerador. Então, toma cuidado com aquela pimentinha que tá lá para pôr no pastel, né? E tem frituras, né? Também o pessoal exagera nas frituras. Aquele óleo, né? Pra gente que trabalha com a parte de dislipidemia, colesterol, aquele óleo já ferveu, tá super saturado e aquela fritura pode te dar azia, mal-estar e tudo mais, né? Perfeito. Eu queria trazer um assunto para vocês. Olha a pessoa contando seus problemas. Já estou aproveitando para fazer uma consulta, como vocês estão percebendo. Eu sofro de prisão de ventre do viajante. Não sei se vocês têm esse nome na literatura. Você e metade das pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres, Por que o intestino faz isso com a gente? Na Isso, viagem é comum também. É muito comum, pelo próprio hábito teu alimentar, né? E a mudança do clima. A mudança, às vezes você também está em outro fuso horário, então complica isso. Às vezes você não está no seu ambiente de domicílio, né? Você tem o hábito, eu levanto de manhã, eu vou no banheiro de manhã, então você está acostumado com o seu banheiro. Então tem pessoas que só fazem no seu banheiro. Então isso é complicador, né? Então tem que toda essa mudança de hábito, isso é muito comum. Então a gente fala, olha, e aí você come na sua casa mais verdura, mais legumes, aí chega lá fora, você come mais farinhaços, e aí
pedra, e aí aquele E bolo toma menos água, toma aí menos vira uma água, pedra. e aí é fogo. Você sabe do que eu tô falando. E mulher é muito bom. Mulher, para ter constipação, é campeã, né? É. Então, tem que ali, na verdade, você começar a ter a melhora do hábito. E quando for viajar, ou leva o seu laxantezinho, entendeu? Ou uma fibra. O ideal, a doutora está aqui para comer as fibras, né? Perguntar, Seria doutora Bianca, importante. por que o intestino reage muito a essas mudanças de horário e alimentação fora de casa? E é né? de um dia para o outro. Ele muda de um dia para o outro, tá? Nós precisamos em torno de 25 a 35 gramas de fibras por dia. Isso equivale a aproximadamente 400 gramas de vegetais entre frutas, verduras e legumes. 400 gramas, vamos fazer a conta, são 5 porções de aproximadamente 80 gramas. Em viagem, A gente é não complicado. come. É complicado. Então, o primeiro fato é a diminuição da fibra. Segundo fato, muitas vezes na diversão, você esquece a água. A gente aqui reforçando a importância da água, né? E o terceiro fato é que o intestino começa a dar os seus sinais, isso para a grande maioria das pessoas, entre 6 e 7 da manhã, o sinal de motilidade. Que é o que, motilidade? A motilidade é o movimento do intestino pelo sistema nervoso central que ele recebe as ondas para ele começar a funcionar, para ele começar a levar o bolo fecal para a via de saída, né? Que aquela movimentação que você fala, nossa, acho que eu preciso ir ao banheiro, né? Só que acontece, normalmente esse horário, nas férias, a gente aproveita para acordar um pouco mais tarde, né? Ou a gente está dormindo, ou a gente já está com algum outro compromisso, já tomando café para algum passeio, né? Normalmente dormindo. Então, você pula esse momento, time, você né? perde Sim, esse time. sim. Então, qual é a recomendação? Mesmo você ter perdido esse time, esse momento do seu funcionamento intestinal, vai pro banheiro com calma, afinal você tá de férias. Fica 30 minutos, leva um livro, né? Fica na posição onde ajuda e fica com calma, o seu intestino vai funcionar. E não deixe de consumir essas hortaliças e, quando necessário, faça a suplementação de fibras na dieta. Os sachês de fibras é super fácil a gente encontrar e complementar aí. Perfeito. É porque o pessoal fica muito restrito. Aí não vou comer salada, porque tem que ser fora de casa. E não comendo a salada ou a verdura e tudo mais, isso é top mesmo. Então, tem que ajudar. E a Bianca falou fibra. Às vezes eu não gosto muito, mas eu como o quê? Mais grãos, né? Entendeu? Isso. Come aveia, que a aveia é excelente. Excelente. Então, eu falo que a aveia é o melhor produto que existe. Porque a aveia ajuda a refrescar o intestino. E então, normalmente tem hotel em pousada, E né? E é fácil tem levar, café da manhã. e é fácil levar também na mala. Sem tá? dúvida. Outra fibra, aveia, farelo de aveia, fantástico, Isso. fantástico. E o psyllium também. Sim. O psyllium para colocar dentro da fruta, dentro do iogurte, também ajuda muito nesse trânsito intestinal. Iogurte é uma boa também. Por As conta dos coalhadas probióticos. também são boas, né? Ajudam nesse funcionamento. Nós já vamos dar orientação para... Já tô aqui, ó, tomando nota já. É, muito bom, mas como é importante mesmo. E assim, o mal-estar que dá você ficar, às vezes, 3, 4 dias. Você fica aí. enfesada. Você sabe Exatamente. enfesada. É esse. O termo enfesado é Então, a diarreia do viajante é ruim, a prisão de ventre do viajante é O ruim. idoso, o idoso é muito comum ele não ter obstipação. Por causa que você tem o peristaltismo, que é isso que a Bianca falou, o idoso ele tem uma diminuição disso, principalmente diabéticos, eles têm diminuição dessa motilidade intestinal. Então, o idoso é muito comum ficar constipado. E eles ficam muito irritados. Eles já são meio, às vezes, pentelhos assim, mas eles ficam muito. Meu pai, por exemplo, quando ele ficava muito, você já evacuou? Não, faz 3 dias que eu não evacuo. Vamos dar uma coisa pro vovô, entendeu? Tá, então, aí é a famosa mexinha na água, né? A fibra, né? O iogurte, né? Então, é super importante estimular o intestino, né? Ele tem que, hoje o intestino é o nosso cérebro. Então, nós temos hoje várias patologias, várias doenças começam pelo intestino. Então, se você não tem um intestino muito saudável, você tem que trabalhar esse intestino para melhorar. Ele merece muita atenção. Muita atenção no Mais dia a do que a dia gente pensa, e nas né? férias também. Muito interessante. Porque a verdade é que a viagem é curta, mas os sintomas podem durar muitos e muitos dias se o corpo não estiver preparado. Então, é sobre isso que eu quero entrar agora. Como é que a gente previne? Como é que a gente se prepara, doutora, para passar
não passar por tudo isso que a gente está conversando numa viagem? Não, eu acho que é sempre você fazer, assim, passar por um médico antes, ver como é que você está a sua saúde, né? Eu acho que, assim, nem todo mundo às vezes tem possibilidade de passar pelo médico e tal, mas tenta avaliar, ver tua pressão, ver como é que está a sua glicose, ver como está seu colesterol, ver como é que você está a nível de alguma substância. A gente às vezes tem carência de algumas vitaminas. Hoje a B12, né, a vitamina B12 hoje ela é um peso grande, porque a gente tem carência da B12 também. Diabéticos, por exemplo, eles tomam metformina, que é uma substância para controlar o diabetes. Essa substância inibe a absorção da B12. Então, às vezes, você tem um diabético que acorda de manhã prostrado, fatigado, desânimo, é falta de B12. Quando você repõe B12, ele reanima. Vitamina D, que é super importante, né? A vitamina D não é só importante para osso, né? Mas imunidade, né? Que é uma coisa que a gente também trabalha. Ferro. Tem muita anemia ferropriva, as dietas muito restritivas. Eu não como muita carne vermelha, né? Então, a falta de ferro é muito importante. Então, a gente tem que prevenir. Então, a gente tem que estar bem saudavelmente para essa viagem, né? Então, ver como é que está o meu estado, ver... eu vou fazer uma trilha. Será que eu estou capacitado para fazer uma trilha? Então, precisa muito bem avaliar o teu roteiro de viagem, para onde você vai. Eu vou para tal lugar no interior de São Paulo, tal. A cidade é boa. Eu como sou médica, eu sou estressada. Quando eu viajo, eu já falo assim, tem pronto-socorro perto, né? Porque você fica estressado ali. Então, praia que é muito deserta, eu não vou, porque eu fico meio ressabiada. Mas isso é de mim. Mas assim, procura saber o local que você vai viajar, se tem coisa, se tem alguma assistência médica. A malinha de viagem, que a gente acho que vai falar mais para frente, aí é muito importante, né? Para você não ter as intercorrências ali no meio da tua viagem, né? Bianca, você fala muito da gente cuidar da nossa imunidade, né? Explica pra gente como é que é isso. A imunidade é o nosso sistema de defesa do nosso organismo. O nosso sistema de defesa é que a gente nasce, desenvolve ao longo da vida e tem fatores que contribuem para ele ficar mais forte, esse sistema ficar mais forte e condições que ele se torna mais fraco. Como é que ele se torna mais forte, né? A gente tendo bons hábitos de vida, mas eu falo que o básico bem feito. O básico bem feito é dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício, né? Essa tríade, gente, é extremamente necessária para o nosso corpo funcionar bem. E para a gente viajar, a gente precisa de saúde física, né? A gente só consegue aproveitar uma viagem, uma situação, né, de lazer, se a gente estiver bem. O sono, eu falo que é o hábito mestre, porque ele condiciona você a fazer as melhores escolhas no dia a dia. Você dormindo bem, você tem mais ânimo para se exercitar, né, para colocar o tênis e fazer um esporte. Você tem mais consciência dos alimentos que te fazem bem. Então, ele gera um ciclo virtuoso. Óbvio, eu sou nutricionista, né? Minha especialidade é a nutrição, mas o que vem antes para a gente ter os bons hábitos, muitas vezes, é cuidar da qualidade do sono. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Dezembro é aquela loucura, quer participar de todas as festas, dos happy hours, não quer perder nada, amigo secreto, e acabam não cuidando do sono. Acabam desregrando a alimentação, pulando exercício físico e vão para as festas de final do ano sem energia. Sem energia, o sistema imunológico, o sistema de defesa lá embaixo. E aí, qualquer fator que possa levar a uma contaminação, uma virose, um mal-estar, ele está propício a passar mal realmente. Como se a gente chegasse mais fraco. E aí qualquer coisinha puxa. Porque você chega no limite do teu. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu passei mal porque eu estava trabalhando muito e minha imunidade caiu. Mas reflete tudo o que estava acontecendo. Então, essa coisa de dormir tarde, tô de férias, vou dormir tarde. Aí vai acordar tarde, você pede a melhor coisa da praia durante o dia. Então, os jovens, hoje é muito comum, né? A gente fica muito... Eu tenho um filho que também está no adolescente para adulto, então eles querem aproveitar até o final da noite, lá, 4 horas da manhã, dorme, e quando você vai para a praia, que hora você vai para a praia? 3 horas da tarde? Então, não pode. Então, é desregular. Hoje, o sono, a Bianca estava falando, o sono hoje entrou com o 8º item importante pela Associação Americana de Cardiologia, né? Como importância na sua saúde física, né? A gente tem a pressão arterial, o colesterol, o sedentarismo, obesidade, né?
tudo, mas o sono hoje é importante. Então, no mínimo, 6 horas de sono. Mínimo, por dia. mínimo, né? Mínimo. O ideal é em torno de 6 a 7 horas que a gente fala. Então, será que a gente dorme mais de 6 horas? Eu preciso 8, viu? Eu também. Para você ter um estado. Nem sempre minha filhinha deixa, né? Eu digo mesmo. Esta noite, inclusive, não deixou. Eu digo mesmo. Mas você necessita. Sim. Então, essa coisa que fala, eu dormi 4 horas, para mim 4 horas tá bom. Não tá bom. Sim. Então, isso se torna crônico e isso vai dar repercussão para o teu futuro, né? A pressão arterial, o colesterol elevado, então precisa ajustar isso. É que as pessoas, e eu pedi para você explicar, Bianca, as pessoas acham que dormir é perda de tempo. Ai, não, eu vou aproveitar. Na verdade, o sono ele tem um papel tão importante na restauração do seu corpo que a maioria das pessoas não tem ideia. Explica um pouquinho pra gente. O sono, ele regula toda a parte neuroquímica, né, do nosso cérebro e, consequentemente, toda a parte neuroendócrina do nosso corpo, tá? Então, a gente precisa desse tempo dormindo para esse restabelecimento, para essa restauração. Mas quantos jovens falam, né? Mas eu vou bem, eu faço trabalho, eu durmo pouco, eu estou rendendo enquanto eu estou produzindo enquanto os outros estão dormindo. Sim. Gente, isso é balela, tá? Você não está rendendo o seu máximo. Você precisa desse restabelecimento, dessas horas restaurativas, para você produzir mais, para você se sentir melhor, para você ter uma boa imunidade e, sobretudo, para ter até mais saúde mental. Tá? A saúde mental de fazer as escolhas, de lidar com o estresse, com a ansiedade do dia a dia, com a pressão. Tá? Precisa do descanso. Precisa do descanso. As pessoas falam, bom, eu não dormi durante a semana, eu vou dormir durante o final de semana. Não vale compensar. Não vale compensar, tá? Não vale. Não vale. A gente não tem o mesmo efeito? Não tem o mesmo efeito. Não vale a gente fazer banco de horas de sono, tá? Não vale. Diário. E o teu cortisol, que é um hormônio importante, ele está ativado. Então, durante o dia você tem ele em aumento. E à noite a mesma coisa, a melatonina, né? Todo mundo, vou tomar melatonina para... A melatonina é um hormônio normal da noite, é para dormir a melatonina. Então, se você não seguir a sequência, então, de manhã e de dia você está com a carga simpática, né? Ativada. Então, você tem aumento da pressão e aumento da frequência. À noite, você tem que baixar, mãe. Às vezes, o pessoal vai fazer os exames e fala assim, nossa, meu batimento estava baixinho, meu frequência... É ótimo. À noite, você tem que abaixar isso. É o parasimpático ativando aí, para você recuperar. Saudável. É saudável. Às 6 horas da manhã, você começa já a ter descarga simpática aí, né? Doutora Egla, a gente pode dizer que o check-up é o nosso passaporte da saúde? Sem dúvida, é o passaporte, né? Pelo menos o check-up dá uma ideia de um todo como você tá, né? Ele te dá... Existem vários lugares que fazem o check-up. É muito importante. Então, esse check-up você pode, logicamente, pegar alguma coisinha que está inicial, né? Preventivo você tá. Na verdade, você está fazendo uma prevenção primária, né? Você não teve nenhuma manifestação, mas você pode estar fazendo. Então, o check-up que você faz mamografia, que você faz um exame de próstata, né, que você faz um ultrassom, né? Então, eu já peguei muito check-up que a pessoa foi fazer e falou, olha, acusou que a minha pressão está alterada, e agora? E não está sentindo nada. Então, é muito importante isso, porque você pode fazer prevenção primária. Então, controle da pressão arterial, a hipertensão é uma doença silenciosa, o diabetes é uma doença silenciosa, o teu colesterol pode estar alto e você não está sentindo, a tua tireoide pode estar alterada, eu estou meio desanimada, prostrada, e você vai ver a tua tireoide não está funcionando adequadamente. Então, o check-up é uma maneira de você avaliar o indivíduo, né, num todo, e de você poder fazer um diagnóstico preventivo para algumas doenças que você pode controlar muito bem. E se a gente pudesse sugerir, quais seriam os exames que a senhora indicaria para a gente fazer antes de uma viagem? Por exemplo, uma viagem longa? Ou... eu acho que o básico, assim, o exame de sangue, o hemograma, a glicemia, né, para você ver uma viagem não muito longa, que você pode ter, ver a sua função renal, como é que está seu rim, a sua função hepática, tiroidiana, para você ver, é o básico para você ter. Fazer um exame de urina, às vezes o pessoal, às vezes pode ter, mulher, às vezes pode ter uma infecção urinária sem estar percebendo muito. Então, idoso também é campeão. A gente trabalha muito com idoso, a gente vê quanta infecção urinária que eles têm, sem muito perceber. E às vezes uma infecção urinária pode levar a um quadro séptico, um quadro pior. E acho que fazer assim, eu vou fazer uma trilha. Que tal fazer um teste de esforço para a gente ver como é que você está?
né? Se o cara é sedentário o Se ano é inteiro, sedentário, eu vou fazer aí vai subir eu uma vou lá para é. Compostela, eu vou, né? Eu tive agora caso, fui para Aparecida do Norte, então faz uma avaliação, porque você vai andar dias. Vou correr a São Silvestre. Vou correr a São Silvestre. Vou correr São Silvestre. Nunca correu muito comum, é muito comum. É. Você vai correr São Silvestre, pelo amor Calma, de meu Deus. Se Deus. você não é, então toma um certo cuidado, aí você orienta a hidratação, a atividade, como ele tem que fazer. Então, é o básico para você avaliar, né? Fazer um eletrocardiograma, fazer um teste de esforço, é o básico para você. E uma coisa muito importante, dependendo do local que você vai viajar, você tem que fazer uma vacinação, né? Porque é importante, né? Febre amarela, tétano, né? Vou mexer com alguma coisa. Então, você tem que... A carteira de vacinação tem que estar em dia. Nossa, e como é fácil. Eu descobri há pouco tempo que eu não tenho nenhuma vacina de hepatite. Não, tem que fazer hepatite B. Eu devia ter feito antes de ter engravidado. Olha que loucura. E acabou. E o meu médico deve ter mandado, eu não fiz. Então, vacina em adulto, a gente se preocupa com a vacina das crianças, a gente esquece da gente. E tétano é muito importante também. Preciso olhar você isso tem aí. que Eu jamais... Eu falei que esse podcast ia ser uma ótima todas essas consulta. vacinas são oferecidas pelo São SUS, né, também, né? Todas essas vacinas tem são... campanhas importantes, são fornecidas pelo posto de saúde. Então, vai checar a tua carteirinha de vacinação, é super importante para ver se você não tem, fazer a tríplice, né? Fazer a vacina viral, da influenza. Então, tudo isso é muito importante. E febre amarela, que é muito importante. Então, a gente tem que, dependendo do lugar que você for viajar, no Brasil ou para fora, você tem que ter uma carteira de vacinação em dia. Bianca, você estava explicando para a gente a importância de fortalecer o nosso sistema imunológico. Existe uma alimentação que a gente poderia fazer pré-férias, então... para conseguir fortalecer? Eu vou dar essas sugestões aqui, vou trazer, mas na verdade são sugestões para o ano inteiro, né? Não é só para lotar o consultório dos médicos antes do Natal, tá? Tem que ter esse cuidado ao longo do ano. Isso vale para a nutrição também, gente. Vamos anotar aqui. Tá, anota, tá? Olha só, a gente consegue algumas vitaminas, a maioria das vitaminas e minerais via alimentação, tá? Quando a gente fala em vitamina C, um super antioxidante que está diretamente associado com a imunidade, em uma laranja média, a gente já consegue a vitamina C que nosso corpo precisa por dia. Então, os suplementos são muito bem-vindos quando a alimentação está deficiente ou situações, né, merecem um acréscimo desses nutrientes. Mas uma laranja, a gente já consegue essa dose. E o ideal, se você consumir essa fruta cítrica, laranja, mexerica, poncã, após o almoço ou após o jantar, você otimiza a absorção do ferro. Tá? Pensando aí na prevenção da anemia ou até mesmo parte do tratamento, né, dessa condição que acomete muitas pessoas. Então, uma laranja por dia é fato, tá? Verduras de cor verde escuro são fundamentais para o fornecimento de ácido fólico e de outros nutrientes, inclusive vitaminas, né? A gente consegue brócolis, couve, espinafre, rúcula, pelo menos uma vez ao dia ter um alimento cor verde escuro, tá? É extremamente importante. Leite e derivados de preferência magro, tá? Mas a gente tem um olhar hoje para os leites fermentados, fontes de probiótico, pensando na saúde digestiva, na colonização do nosso intestino pelas bactérias boas, saudáveis, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, um iogurte com probióticos por dia. Tá? Fundamental. E para essas bactérias serem muito bem alimentadas, nós precisamos das fibras, das frutas, das verduras, e a aveia entra aí como um potente nutriente, alimento para essas bactérias e, sobretudo, para a nossa nutrição também, porque ela é excelente fonte de vitaminas do complexo B, fibras que ajudam nessa alimentação das bactérias saudáveis do microbioma, né? Da microbiota intestinal. E, gente, água. Quer começar a tomar água? Pode ser água com limão, água com maracujá, sucos diluídos, de preferência, lógico, sem açúcar, né? Infusões de ervas, hortelã, camomila. Garantir essa hidratação é fundamental também, né? E, gente, o tradicional arroz com feijão, nosso prato trivial, já garante uma boa quantidade de carboidrato, fibras, no caso o feijão, é proteína vegetal, é super rico nutricionalmente. E dar preferência para carnes magras, peito de frango, uma carne vermelha magrinha, só perguntar para o açougueiro, que ele sabe qual é a carne magra, né? O ovo, o peixe,
ter uma variedade alimentar ao longo da semana. Isso é o básico nutricional, tá? As recomendações nutricionais que a gente tem que ter no dia a dia mesmo, tá? E comer com consciência, com tranquilidade, mastigando, sentindo o gosto, percebendo as reações do nosso organismo. É lógico que tem as individualidades metabólicas, as necessidades individuais, mas, gente, é o básico bem feito. E a mastigação é a primeira parte da digestão. Primeira parte começa aqui. Não inteiro, engolir, né? porque as pessoas engolem a comida, né? Então, o processo de É. mastigação é super importante. Você estava falando, é uma coisa muito interessante, Bianca. O paciente fala assim, eu não consigo tomar água. Acredite, tem paciente que não toma água. Conheço bem. Eu tenho um tio Totó. Um beijo, querido. Não gosta, né? Não Tio gosta. Totó, a gente fica fazendo uma pressão. Não toma um gole de água por dia. E às vezes é difícil. Tem idoso que não. O que eu falo, põe pro limão. E eles costumam tomar muito água gaseificada. E a água gaseificada, eu praticamente não gosto, porque tem muito sal. Tem Entendeu? sal? Tudo sal, né? Porque tudo que borbulha tem muito sal. Não Então, sabia. e também dá muita osteoporose. Mas tem algumas Isso muito que eu ia boas. te falar. Isso que eu ia te Nós falar. temos algumas muito boas aí, Mas enfim, o atualmente. melhor seria água, né? Água. Mas vale, algumas marcas de fonte natural, que são fonte natural gaseificada, aí a gente pode consumir com segurança. Isso, com segurança. A gente tinha visto no congresso, da parte da osteoporose, água gaseificada, cuidado com água. Com isso. E eu fico sempre na preocupação. A mesma coisa refrigerante, né? Que tem muito sal e aí é terrível, né? Então, sal e açúcar aí, sal tudo, e açúcar, né? então, e às vezes o diet não é tão diet, né? Porque é que a gente tem todo um cenário aí dos adoçantes, que não necessariamente são usados adoçantes que trazem, pelo menos, um não malefício para o nosso organismo, né? Sim. Então, gente, vamos tomar água. Vamos tomar água com limão, não é? Água com maracujá, água com frutas também, essas águas Água com maracujá é uma boa ideia. Água saborizada, né? Hortelã, com maçã, com laranja. É bom. Né? A gente aprende. Eu vou falar. O seu tio Totó, Fala pro eu vou falar que a gente aprende, tá? Qualquer momento da vida, tá? A gente Ele pode fala, aprender. eu vivi até os 60 anos sem tomar água, vou precisar tomar água agora. Tá vendo, Totó? Os filhos dele, pelo amor de Deus. Meninas, eu quero entrar agora num assunto que é muito importante, principalmente nessa época de festas e férias, que é o álcool. A gente sabe que muita gente, de novo, né? A gente começa todo mês de dezembro, um monte de festinha, happy hour, festinha de encerramento, e quando você vê, você tá há 30 dias bebendo uma quantidade enorme de álcool todos os dias. Como é que a gente consegue equilibrar, doutora, esse consumo do álcool para evitar a ressaca, que todo mundo sabe que é um horror, mas também o dano maior aí, porque afinal é bastante tempo de festas, né? Sempre pergunta para o cardiologista, né? Eu posso tomar uma tacinha de champanhe? Falei, se você tomar uma tacinha, tudo bem. Se tomar uma garrafa, vai ser complicado. Então, o álcool, na verdade, você pode ingerir, né? A gente, lógico, o vinho tinto, os cardiologistas sempre têm o vinho tinto, ele traz alguns benefícios para a saúde cardiovascular, mas não exagero, né? Entendeu? Uma taça, né? De vinho tinto, né, ou 2 taças no máximo, não exagerar, né? Eu sempre não exagero, porque se você eu tomo cerveja, mas tomo 3, 4 latinhas, é um exagero. Então, não exagerar na bebida alcoólica, não parar de tomar remédio por causa do álcool, porque fala assim, então eu vou parar de tomar o remédio para tomar o álcool. Não faça isso, de jeito nenhum, porque tome o remédio que você tem que tomar e você vai tomar o álcool ali. Esperar 1 ou 2 horas e tomar, mas não deixe de tomar os remédios. Então, parar o remédio é a pior de jeito nenhum, possibilidade. não, porque aí pior. Se ele pode aumentar a pressão arterial, aí vai ficar descontrolado. Então, alguns medicamentos psicotrópicos, eles fazem interação e você pode sentir alguma tontura, alguma coisa. Então, sempre com moderação, né? Eu falo sempre com moderação e não exagerar. Eu tomei hoje, né? Dá um tempinho, né? A Bianca é expert nessa parte, hidrata mais esse paciente. Mas, assim, não deixar de tomar a sua taça de champanhe ou sua taça de vinho, mas sem exagero. E essa orientação muda para os jovens? Tipo, jovem, mais velho, idoso? Porque conforme vai passando o tempo, né, a nossa mudança fisiológica, a gente vai tendo mais, vamos dizer,
o corpo ele fica mais sensível, né, aos excessos, a uma dose extra de álcool, né? E o que a gente sabe que o álcool não é para ser usado de forma recreativa. Ele pode ser consumido dentro de uma refeição, dentro de um contexto equilibrado, né? Os jovens gostam mais da recreação com os drinks. É um cuidado que a gente traz esse alerta, né, pensando em saúde, em riscos, e é fundamental nunca, vamos pensar em uma regra básica para todos, nunca beber sem se alimentar antes, né? E dar preferência, sim, para refeições completas, né? Que seja um macarrão com carne, né? Ou mesmo arroz com feijão, um sanduíche mais equilibrado, nutritivo, né? Garantir uma boa quantidade de proteína durante ou pré os drinks. E a água, gente, não é só durante, tá? A gente sabe que tem que tomar água durante, para cada bebida alcoólica, uma taça de água. A proporção é essa, tá, gente? Essa? Ah, não Vou sabia. tomar uma cerveja, uma taça, Sim. um copo de água, um copo de vinho, uma taça de vinho, um copo de água. Para ressaca é beber menos. É beber menos. Sim. É beber menos porque o álcool ele atrapalha o sono, atrapalha toda essa restauração, esse restabelecimento do organismo. É beber menos, tá? Né? E saber também a fonte, né, que você tá. Os jovens hoje, eles vão na balada, você não sabe o que é o drink. Então, se tomar, usar preferência de enlatados e de que você saiba por segurança, porque Sim. pode ter mistura de bebida ali, né, envolvendo. A E é um gente teve perigo, recentemente isso. Ah. Então, tem que tomar um certo cuidado, né? E é aquilo lá, a alimentação. O meu avô, né, um avô italiano, ele falava assim, precisa comer antes de beber. Exatamente. Porque assim, se você não fica de pileque, não fica de Pileque. fogo. Ai, adoro Então, pileque. e aí ele comia uma colher de azeite. Perfeito. Ele comia uma Azeite, colher de azeite perfeito. antes de tomar o vinho. Perfeito. Né? Então, tem todo um Tem, porquê, né? Tem a tem ver? todo um porquê. Porque Tem. isso é a base da dieta mediterrânea. Isso, Olha isso, é. avô italiano. Toscana. Né? Avô italiano. Sim. Né? Dentro da dieta mediterrânea, o vinho, até o vinho branco, ele está entrando também dentro desse contexto, desse rol de saúde. Ele é recomendado dentro da refeição, nunca sozinho. E o azeite, ele contribui para o equilíbrio do pico da glicemia e da absorção do álcool, tá? Antigamente, a gente tinha a recomendação de doses seguras para homens e para mulheres. Hoje, a Organização Mundial da Saúde tirou isso. Nós não temos doses seguras. O que é seguro é uma dose durante a refeição, tá? Durante a refeição. Segundo ele, forrava o estômago e aí não ficava Para tão não ficar de pileque, adorei isso. Mas tem todo um porquê, todo tem um todo um porquê. contexto metabólico. E tá? morreu com quase 90 Então, anos. poxa, Tomando, então a gente tomando meia garrafa de vinho por dia. Misericórdia. Mas ele sabia como beber. Como beber. Olha que Como interessante beber. a sabedoria. Agora eu quero partir para uma sessão que a gente vai chamar de malas prontas para a curtição. Opa. Doutora, quais são os cuidados essenciais com os medicamentos de uso contínuo? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa vai viajar, esquece o remédio da pressão, esquece o remédio da tireoide. Vamos falar um pouquinho da importância, o cuidado com os remédios que a pessoa já faz uso contínuo. É muito comum e a pessoa já acostuma, meus pacientes já acostumaram ir no consultório antes para pegar a receitinha, porque é muito importante você levar na sua mala de mão a sua necessaire ali com os teus remédios de uso diário. Eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho problema de tireoide. Eu tive uma paciente que pôs a mala, o necessaire dentro da mala, viajou para fora do país. Quando chegou lá, a mala extraviou. Ela ficou sem os remédios para tireoide. Meu Deus. Praticamente voltou depois de 5 dias. Então, é um pepino. Então, você tem que trazer a tua mala necessaire de mão com teus remédios de uso diário. Tem problema de tireoide, diabetes. Diabético, então, tem que estar ali toda aquela... sem, né? Hipertenso, tem que estar com a tua malinha... Então, coloca já na tua mala de mão, você despacha os teus remedinhos de uso diário. E eu aconselho sempre você levar, remédio para náusea, vômito, para dor de cabeça. Eu tomo paracetamol para febre, mas não trata. A dipirona melhor, então leva a dipirona, porque tem alguns lugares que não tem dipirona, é proibido, né? Os Estados Unidos não tem, então você vai ficar vagando e não vai ter dipirona para você. Então,
Sempre leva um remedinho, eu estou em alergia, leva um corticoide, leva um remédio para alergia, né? Tem gente que é alérgico, que tem que aplicar até a canetinha por causa da alergia. Então, tem que levar. E assim, criança pequena, então, você tem que levar. Chega para o pediatra, fala, olha, se der febre isso, se levar... Se tiver até febre, né? E se precisar de um antibiótico, às vezes você não tem um lugar que você possa levar. Sim. Então, tem que ter na sua malinha ali de mão o medicamento de uso diário e a tua emergência. E uma dica muito importante, né, doutora? Não despache. Não. Para quem vai viajar de avião, não bota na mala que vai despachar. Porque, Não. assim, infelizmente, extravio de bagagem é mais Sim, comum sim, do que a sim, gente sim. pensa. E aí, de fato, você Sim, muitas vezes sem não vai dúvida, conseguir sem comprar dúvida, sua sem medicação. Se você tiver antibiótico, você vai ter que ter uma receita para antibiótico. Ah, Mas aí então. fica para o seu pediatra ou para o seu clínico ter ali. Tem gente que tem infecção urinária, né, de repetição. Doutora, o que eu posso? Então, já faz a receitinha. O kit viagem é essencial para não te dar problemas ali onde você vai. De repente, você não tem um hospital perto, não tem um Sim. pronto-socorro. Mesmo no Brasil, às vezes você está numa É. região ali, né, numa pousada, que você já até falou para nós, né? Passei não por tinha, isso. E não tinha. Então, é Acesso importante. fácil, Você né? liga para o teu médico, ele te orienta. Quantas vezes eu já tive que falar por telefone e orientar e evita que o paciente vá no pronto-socorro, né? E para fora do país é pior ainda, né? A gente brinca, né? Que a mala da saúde pesa um pouquinho, mas pode Não, salvar as O férias, meu né? marido reclamava, mas agora ele não reclama mais. Ele falou, pegou o remédio, e já tenho pronta a necessária. E tem uma outra grandona que às vezes eu despacho com antibiótico. Médico é exagero, né? Leva Você até exagera, doutora? leva até inador, termômetro, Eu né? acho que eu sou um pouco exagerada também. entendeu? Você é meio que exagerada? Eu exagero na lancheira. Cada um exagera. Eu exagero na lancheira. comidinha, Eu exagero na na lancheira, nas frutas secas, nas castanhas. Você viaja com tudo Com- isso? Eu viajo, porque a gente muitas vezes não sabe o que vai encontrar no meio do mas caminho. mas é. Imposto de estrada, não é? A gente não sabe. Então, eu sempre tenho, né, Uhum. um shake pronto. Então, né, assim, Sim. tudo na caixinha Tetra Pak, né, nos Tá, garante tá. mais tempo Bom. e segurança alimentar. Uhum. As castanhas, frutas secas, até mesmo as barrinhas de cereais, né, que a gente tem tantas boas hoje no mercado, né, para as crianças Uma também. frutinha, Uma fruta maçã. com casca, uma banana, uma Bom. fruta, uma maçã, uma pera, né? Esse seria o teu kit de sobrevivência. Esse então, é o meu alimentar. kit de sobrevivência. Eu levo também meu necessaire, Junto, né? minha mala da saúde, meu necessaire da saúde, eu levo. Mas o meu, eu preciso ter essa garantia. Biscoito polvilho também ajuda bastante, né? Que é bom para diarreia. Que é bom para diarreia. Ah, é? É, Olha, é, mais uma dica é, boa. bom também, bom para diarreia. Uhum. E, Bianca, existe um kit sobrevivência digestiva para viagens longas? O que você recomenda? Então, depende muito do caso, né? A indigestão, a azia ou empachamento, é muito importante a gente olhar para as causas, né? E, logicamente, optar por uma alimentação mais leve naquela situação. Sentiu que não tá o intestino, o estômago não estão bem, né? Não está no pleno funcionamento, tem que pegar leve. São os caldos, os cozidos, purê de batata sem manteiga, né? Existem alguns suplementos, principalmente, né? À base de magnésio, né? Algumas medicações, e também à base de fibras, laxantes naturais, que podem contribuir para essas situações, tá? Mas seria muito importante, assim, esse olhar para os fatores que levam ao mal-estar e evitá-los o que for possível. Perfeito. Doutora, o álcool e o calor. A gente falou do sol, né, da baixa hidratação, mas beber muito álcool e o calor é uma combinação perigosa? É muito perigoso, porque desidrata também, né? Então, o álcool desidrata e o calor desidrata. Essa pessoa, às vezes, vai lá para o mar para nadar, para não sei o quê. E o perigo dela ter um quadro 1 a 5, porque ela faz hipoglicemia, né? Porque o paciente a pessoa que está tomando álcool, a glicose vai caindo, caindo. Então, ela vai ficar sonolenta. Então, o perigo dela ter
problema a nível do mar é grande. Então, o que a gente vê na praia é sempre a pessoa bebendo e vai para o mar, e aí passa mal, aí chama o bombeiro. Então, é muito comum isso. Então, tem que proteger do sol, né? Eu sempre falo, fica lá debaixo na sombrinha, hidratando, vai tomando água, vai tomando a bebida, a caipirinha, mas vai hidratando. É super importante isso. E não pegar o sol muito quente, né? Também, né? Porque é fogo. Ou vai antes ou vai depois ali. Não, porque tomar um torrão na pele, daqueles que você Desidrata. Acabou. Acaba. Exatamente. No outro dia você não quer nem sair de casa, você não consegue dormir direito. Tudo. Criança. Né? Nossa, uma vez quando eu era pequena, a gente pegou muito sol e fez bolha. Sabe quando dá bolha? Sim. A gente acabou. Queimadura, assim, foi né? uma vez na vida e para nunca mais. Mas é aquela coisa teimosa. A mamãe manda sair do sol, não quer sair. É de fato perigoso mesmo. Sim. Muito bem, nós chegamos na nossa sessão aqui no podcast que a gente chama de bate-bola. A gente vai retomar agora principais pontos da nossa conversa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão dar respostas rápidas para a gente fazer um geralzão aqui de tudo que a gente conversou. Então, doutora, posso interromper a medicação de uso contínuo para beber? Nunca. Jamais. Tome a medicação e tome o seu drink, mas não deixe de tomar a sua medicação. É melhor não parar. E se puder, não exagerar. E não exagerar também, né? Mas não deixe de tomar. E levar a medicação. Uma coisa importante. Vou ficar 7 dias. Leva a medicação para 10. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Você pode perder o avião, eu já perdi avião, fiquei no aeroporto 24 horas. Então, sempre levar a quantidade um pouquinho a mais daquilo que está. Então, já põe escala e nunca tirar a medicação, uma dica do blister da coisa. Embalagem original. Sempre levar na embalagem original por causa da temperatura e tudo mais. Ótimo. Então, sempre levar um pouquinho da quantidade maior, né? Porque assim você não vai correr perrengue aí. Perfeito. Mito ou verdade, Bianca? Intoxicação alimentar é sempre culpa da maionese. É mito. É mito, gente. A intoxicação alimentar pode vir de qualquer alimento, inclusive alimentos frescos, né, não higienizados de forma adequada. Pode vir pelo ar, inclusive, pela troca de perdigotos entre as pessoas. Em todas as situações podem acontecer. A maionese caseira tem maior risco de salmonelose. E com certeza isso é um grande risco. Mas a maionese industrializada, ela nos traz essa segurança, tá? De não ter esse risco. Mas é mito. Perfeito. Outra pergunta para você, Bianca. Água de coco hidrata mesmo? Hidrata sim, com certeza, gente. Ela é fonte de água, 95% da água de coco é água, mas ela tem um pouco de açúcar, que é a frutose, que é o açúcar da fruta, e tem outros sais minerais também. Perfeito. Doutora, um cuidado simples que faz toda a diferença. Um cuidado simples? Para aproveitar as férias. Alimentação adequada, saudável, o trivial, né? Não procurar evitar frituras e evitar coisas que são diferentes que você. Pimenta, eu vou evitar. Então, alimentação simples. Eu não estou bem hoje, comer um purezinho, comer um arrozinho, comer um frango grelhado. Procurar fazer isso, que você vai aproveitar muito mais as suas férias, né? Bianca, uma dica para curtir sem culpa. Comer pouco. Comer de tudo, mas comer pouco e com consciência. E saber montar as suas refeições completas, priorizando alimentos com segurança alimentar. Porque é o exagero que faz a gente passar mal em geral, né? É o exagero. Tanto de bebida quanto de comida. O hotel vai fazer feijoada, né? Tem aquelas coisas, né? Então, vou comer feijoada. Calma, né? Entendeu? Pode comer feijoada, mas em quantidade pequena. Imagina, comer uma feijoada, depois ir no sol, tomar bebida alcoólica, tá pronto. Eu estava em João Pessoa e falou assim, vai ter feijoada hoje. O pessoal saiu da praia para ir comer a feijoada no hotel. Eu fiquei olhando pro meu marido e falei, e o pessoal foi para... Aí eu fui no final da tarde, eu falei, não vamos, a gente não, vai... O brasileiro é confiante, ele é otimista, ele tem fé, entendeu? É isso. Saiu todo mundo da praia para comer a feijoada no hotel. Eu falei, o Américo falou, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa o pessoal ir, depois a gente vai, vamos tranquilo. Doutora, probióticos, antes, durante ou depois da viagem?
Olha, probióticos é um assunto bem vasto, né? Eu tenho até o coisa de tomar probióticos quase diariamente também. Eu dou um tempo. Eu concordo plenamente. É o probiótico por quê? Porque ele repara a tua flora. É. Então, hoje, como a gente fala que o intestino hoje é o nosso cérebro, então você tem que estar com o intestino saudável. Eu tomo probiótico diariamente, entendeu? Então, toma antes, durante e depois. E raramente eu tenho alguma descompensação. Então, eu tive uma vez um congresso fora do país e que falou doença aterosclerótica, a doença, o colesterol, né? A placa começa onde? Começa no intestino. É mesmo? Começa no intestino. Então, várias patologias hoje porque é onde a gente inflama mais. Entendeu? Então, você tem que desinflamar essa parte. Então, o intestino hoje é o nosso cérebro e tem que estar saudável. E o probiótico faz isso. São as bactérias que estão ali e você tem que dar comidinha para as bactérias, né? O que é as comidinhas? É as fibras. Entendeu? Então, você tendo fibras ali, aveia, né? Os próprios vegetais, os vegetais e tudo mais, vão dar alimento para essas bactérias, para elas terem uma parte saudável do teu intestino. Que legal. Tinha tomado uma época e parei e esqueci. Convém sempre importante, hoje, né? tudo em ginecologia se dá, dermatologia, tem muitas patologias dermatológicas que está relacionada hoje com a parte intestinal, né? O próprio cérebro e o próprio coração também. Sim. Então, hoje a gente tem que ter um intestino saudável. E se você é constipada, eu aconselho mais ainda probióticos e fibras para o teu dia a dia. Mas hoje a gente sabe que são diferentes tipos de probióticos, diferentes cepas, que é muito importante consultar um médico, um nutricionista, para saber exatamente qual é o melhor para o seu caso, né? Porque se a gente chegar na farmácia, vai ter inúmeras opções. Tem um que tem uma, tem outro que tem 5, tem outro que tem 10. Consultar sempre o seu médico para saber qual é o melhor probiótico para você. Ou a nutricionista, porque a nutricionista, elas são expert nessa parte, né? Estuda bastante. Entendeu? Então, e probióticos a gente também tem nos famosos iogurtes naturais, que você pode ter isso sem ter um custo muito elevado de você comprar o produto ou medicamento. Exatamente. Né? E uma última pergunta para a Bianca. O que você diria para quem acha que prevenir é coisa de gente chata? As duas podem responder. Chato, gente. Chato é passar mal. Chato é ficar na cama. Chato é não aproveitar suas férias. Chato é você se sentir indisposto. Então, gente, é muito melhor prevenir do que remediar. E ter saúde, ter bem-estar, ter vitalidade para a gente curtir os bons momentos, né, ao lado de quem a gente gosta e que a gente faz questão, é fundamental. E para isso, gente, é cuidar o ano inteiro, tá? Para que a gente chegue nesse período do ano com saúde física, mental, né? Saúde, com energia mesmo e com uma excelente imunidade. Sem dúvida. Bom, médico sempre é chato, né? Mas eu sempre falo prevenção primária e secundária. Secundária, o indivíduo ele já teve o evento, então é mais sério, esse paciente já tem mais consciência, né, de que ele precisa prevenir. E a prevenção primária nunca teve. Então, prevenir sempre é melhor. E a gente tem estudos mostrando que você fazendo prevenção, você diminui o risco de ter um evento cardiovascular, outros eventos que você possa comprometer. Então, eu acho que assim, as férias, se você fizer uma prevenção, uma alimentação saudável, curtir aquele momento que você tem. Poxa, a gente espera tanto pelas férias, curtir com a família, né? Um momento que você tem ali. De repente acontece uma encrenca, você perde tudo. Então, falar, minhas férias foi um desastre. Puxa, é muito chato isso. Então, aproveita esse momento muito importante da sua vida, porque você está em família, né? Curtindo. E oriente os familiares também. Ó, não vai comer isso aqui, que senão você vai passar mal. Você é o chato, mas você é um chato do bem. Entendeu? Que você está querendo o bem para as pessoas. O bem dos outros, o seu e dos outros, né? Doutora Egli, Bianca, eu amei. A gente aprendeu muito nessa conversa e eu queria deixar esses minutinhos finais para vocês deixarem uma mensagem final para o nosso público. Nas minhas próximas férias, eu vou chamar a doutora Egli para viajar comigo, para ela cuidar de mim, eu entendeu? Quero vocês duas. Tá, eu vou chamar. A minha mensagem é essa, tá? Leve ao seu lado o que te faz bem, gente. Tanto na parte nutricional, né, da parte dos suplementos, dos medicamentos,
E valorize cada momento que você possa curtir ao lado de quem você gosta. Esses momentos eu falo que a gente precisa ter sabedoria para contemplar os melhores momentos da vida. E férias a gente merece, porque a gente trabalha o ano inteiro e são momentos que a gente leva para o resto da vida, né? Sem dúvida. Bom, é mais ou menos eu quero levar a Bia. Dai, você vai junto também, tá? Você vai junto, pra tá, divertir Dai? a gente também. Você vai né? junto, eu te levo A também, Dai vai tá? junto para divertir a gente. Mas assim, eu já tenho experiência em avião, porque me chamaram de madrugada para socorrer. Então, é isso que a gente não quer, as intercorrências, né? Então, eu acho que levar os kitzinhos de viagem, levar o lanchinho, eu sempre levo alguma coisa, mas a Bianca deu umas dicas boas agora. Então, eu acho que o importante é isso, né? Curtir esse momento. Acho que as dicas que a gente deu aqui são dicas para o dia a dia da gente, né? Eu acho que não é só o final do ano, mas é um carnaval, é uma festa que você vai, é uma festa de formatura. Não, eu vou beber. Calma, você não vai curtir a festa, né? Então, eu acho que são dicas muito importantes e eu agradeço muito aqui esse bate-papo com vocês e quero ter vocês na próxima viagem. Foi uma delícia, Bianca Dutrelli. Muito obrigada por obrigada. compartilharem com a gente tanto conhecimento. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente nesse episódio. Você pode compartilhar, você pode se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Você pode assistir a gente pelo YouTube e também em todas as plataformas de áudio para você indicar para sua família, para as pessoas que você gosta, porque além dessa conversa toda, teve dicas muito práticas aqui que eu acho que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Então, muito obrigada e a gente espera vocês no próximo episódio. Boas festas! Obrigada. Feliz Natal! Quase que eu esqueço. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que vocês tenham um final de ano abençoado, com muita alegria, saúde, felicidade. E muito obrigada por estarem conosco nesse ano todo, nessa temporada. Um beijo enorme. Bom final de ano.